Eccomi qua nuovamente, Andrea Bottoni. E Andrea Bottoni oggi sta con Lilia e Fernanda. Fernanda e Lilia. Aí eu vou introduzir para vocês o assunto, tá certo? E já vou dar a palavra para elas. Por isso eu pensei, oggi quero conversar, no? Com mais pessoas. E aí eu senti, óbvio, eu conheço as duas, tá certo? Eu senti que podia dar uma conversa, um diálogo interessante, por isso convidei as duas, considerando formações, não? Diferentes, atuações diferentes, tá certo? Mas que eu vejo que pode ter sinergias interessantes para quê? Para tornar esses nossos encontros, aquilo que eu sempre falo, uma palavra que eu sempre uso, reflexão, certo? As nossas reflexões, mais reflexivas, certo? Que elas possam trazer mais elementos, não apenas de cada uma, mas também desta mistura que espero que seja bem legal, não? Uma mistura boa, certo? Entendeu? Daquilo que a gente vai abordar daqui a pouco e que eu vou direcionar de leves, certo? Por isso, temos de um lado uma jornalista, ok? A Lilia, que já vai falar dela, ok? Que tem uma vivência, uma experiência grande dentro da formação e da profissão dela, ma che também tem un'inserção grande enquanto jornalista no universo da saúde, com um olhar que tenta sempre agregar, que tenta sempre chamar a atenção reflexiva e que ela já vai contar mais. E temos também a Fernanda, que tem uma formação acadêmica rigorosa, de biologia come graduação, de nutrição como segunda graduação, e também de doutorado, pós-doutorado na grande área da biologia molecular. Ela tem um grande interesse em determinadas áreas, não? Que eu não vou dizer, e que ela vai contar já. Quais são essas áreas que tem a palavra genética, genômica no meio? Fala para nós. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A grande área, né, que eu acho que pega toda essa mistura, né, de conhecimentos é a genômica nutricional. Então é possível a gente integrar a genética, é possível integrar a biologia molecular, é possível integrar a nutrição nessa grande área que é a genômica nutricional. E aí, você, eu já disse, você como jornalista, toda interface com a saúde. Eu já sei que você é muito curiosa, certo? Entendeu? Mas conta um pouco de você e de como você chegou à área da saúde e hoje em uma área específica que você já vai contar. Olá, obrigada pelo convite, doutora Andrea. Eu sou jornalista, trabalho com cobertura de saúde há muito tempo e nos últimos 10 anos tenho me dedicado à cobertura das questões do envelhecimento e da longevidade. Então, trabalho com publicações e projetos, tanto voltados para profissionais de saúde, quanto para população 60+, né, que é como a gente chama os idosos atualmente. E é muito legal ver como essa discussão está evoluindo, né? Hoje a gente está falando muito mais do envelhecimento e de como manter uma boa saúde ao longo da vida. E isso é muito interessante para quem, como o doutor André falou, é super curiosa com essas questões. Então eu estou bem feliz de estar aqui. Por isso, vocês podem dizer o que eu vou perguntar agora, porque a primeira pergunta é minha, as outras vamos ver o que acontece, tá certo? Envelhecimento, não? Longevidade, ciência, nutrição, alimentação, cuidados do ponto de vista social,
respeitando os elementos culturais, não? Elementos do ambiente em si. Não? Como essas coisas dialogam? Eu sei que pode dialogar, certo? Até porque senão não teria convidado, evidente. Mas, fala você. O que você pode introduzir, falar um pouco dentro desse aspecto? Gostaram? Eu estou aqui catalisando a reação, entendeu? Bom, do ponto de vista da biologia molecular, do ponto de vista da fisiologia, do ponto de vista da biologia em si, o envelhecimento ele é inevitável. Então, eu sempre brinco que a gente começa a envelhecer assim que a gente nasce. E é literalmente isso que acontece. Então, à medida que a gente nasce, à medida que as nossas células vão se dividindo, os meus telômeros vão encurtando. Os telômeros são as extremidades dos meus cromossomos. E a cada divisão celular, ele encurta. Até o momento em que a próxima divisão vai fazer com que eu perca genes importantes. Então a célula para de se dividir. Isso a gente chama de senescência. Então no momento em que a gente nasce, esse processo se inicia. No momento do parto, seja ele cesárea, parto normal, não importa. No momento em que a gente nasce, esse processo tem início e ele é progressivo. Não tem como você parar o envelhecimento. O que você faz é envelhecer bem. Essa é a diferença. Então hoje eu sempre falo nesse conceito, há terapias anti-aging. Não existe uma terapia anti-aging. Existe você envelhecer bem, você envelhecer com saúde e aceitar que você envelhece. Porque nós somos parte de uma espécie, a espécie animal, e não somos os privilegiados do envelhecimento. Todos da mesma espécie envelhecem. Agora, o que cabe a nós é escolher como. Isso sim. Mas todos os nossos sistemas, nosso sistema imunológico, cardiorrespiratório, circulatório, eles vão enferrujar, naturalmente. Basta a gente respirar. Que esse também é uma outra consequência de sermos aeróbicos, né? Então basta a gente respirar, que estamos produzindo espécies reativas de oxigênio a todo momento. A todo momento nós estamos... Os radicais livres. Né? Exatamente, produzindo os radicais livres e isso tem uma consequência. O que a gente tem que fazer é aceitar que vamos envelhecer e vamos envelhecer bem. Mas ainda bem que respiramos. Sim, mas é o nosso efeito colateral. Por isso que eu vou dizer para vocês, sempre sem entrar em polêmica, mas apenas estimulando reflexões. Envelhecer é fato. Sim. Agora, como? Não? É aí que entra sempre aqueles conceitos que eu sempre resgato. Qualidade de vida. Entendeu? Não é ficar jovem para sempre. Não existe. Não existe. Agora eu posso ganhar um pouco de experiência, não? Mas eu posso me sentir bem. E isso tem coisas formais, tem uma ciência por trás. E que a gente também tem que ter cuidado, às vezes, como veicula determinadas informações. Porque senão pode acontecer, e somos humanos, está certo? Somos humanos, que é que não gosta de coisas super bonitas, aparentemente maravilhosas, e que tudo dá sempre certo, e que você está sempre feliz. E às vezes, só para catalisar a ação, aí você vai embora, por favor. Às vezes que acontece que se existe o risco de vender, vamos dizer, uma longevidade tipo de uma juventude eterna. Novamente é só uma provocação, não quero fazer polêmica. Faz sentido, bate um pouco com aquilo que ela disse, de um ponto de vista um pouco mais técnico. Fernanda, eu queria só dizer que, assim, eu te amo pra sempre por você falar do anti-aging. Porque, assim, gente, anti-aging não existe. Não existe você
evitar o envelhecimento. O envelhecimento acontece, você pode estar super puxada, você pode fazer 200 sessões de Botox, mas o envelhecimento acontece. Então, essa coisa do anti-aging, vamos riscar da lista porque não existe. O problema é que vende, né? Então, falar de anti-aging, quando a gente está falando de imprensa, né? A gente está falando de cobertura de envelhecimento, anti-aging vende, as pessoas querem a juventude para sempre, as pessoas querem uma pílula que resolva tudo. E não é isso que acontece, né? Então, quando a gente está falando de ciência e a gente está falando de saúde e a gente está falando de imprensa, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre as informações que a gente está passando para o público, né? Então, por isso que hoje a gente tem uma formação muito mais criteriosa de jornalistas que estão cobrindo saúde por causa disso, porque a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente divulga, né? Então, a gente viu quantas fake news foram divulgadas durante a pandemia, né? O papel do jornalista é exatamente esse, é olhar com cuidado, falar isso aqui faz sentido, isso aqui tem evidência científica, isso aqui é de utilidade pública, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu trabalho com envelhecimento há 10 anos e há 20 e tantos anos não se tem uma droga nova para Alzheimer, né? Então, qualquer nova descoberta é divulgada como se fosse a cura. E não é. O N era de 2, entendeu? Foram duas pessoas que utilizaram aquela droga que tiveram uma melhora. E aquilo é divulgado como se fosse a 7ª maravilha do mundo. Então, essa responsabilidade o jornalista tem que ter como aliado do profissional de saúde, do cientista que está lá na bancada, porque a gente tem o papel de traduzir aquilo que vocês pesquisam, ou aquilo que vocês descobriram, né? E mesmo o médico que está lá atendendo o paciente também, né? Muitas vezes esse médico tem informações muito valiosas para passar para o público, mas o jornalista tem que estar preparado para interpretar aquelas informações que o médico trouxe e não divulgar de uma maneira sensacionalista. Olha, gente, então, agora a doutora Andrea falou que se tomar uma pílula vai ficar com cara de 30 anos para sempre. Entende? Não foi isso que a doutora Andrea falou, né? Então, a imprensa também tem uma responsabilidade na forma como o público entende o conceito de saúde, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, né? De uma fala sua sobre dieta, né? Dieta é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, quando a gente fala para o paciente de uma dieta, você já está começando errado, porque não é dieta, é estilo de vida, que você falou. Né? Então, eu acho que esse canal de comunicação tem que estar cada vez mais aberto entre o pessoal da ciência, entre o profissional da saúde e a imprensa. Né? Tem que ser uma parceria isso. Pro público, que é, em última instância, a pessoa que mais interessa para a gente, ser beneficiado. Sim. Vou fazer uma reflexão e já passo para Fernanda fazer as próprias colocações. A gente também não quer, vamos dizer, às vezes se pode usar uma palavra que não é a palavra mais adequada, mas que pode te favorecer em entender um conceito, ok? Por exemplo, anti-aging. É que quando eu acho, esta palavra usada demais, usada em um contexto apenas para mostrar que você não vai envelhecer, aí obviamente o que você vai ter a solução para se manter sempre jovem ou sempre fantástico. Aí isso realmente pode gerar, inclusive, uma expectativa que pode ser frustrada. É óbvio que vai ser frustrada, porque isso não vai acontecer. Aí, novamente, a gente pode até pegar um conceito e colocar com umas palavras que pegam mais, mas também passar uma informação um pouco mais completa, um pouco mais embasada, para frisar o que a gente pode promover mais qualidade, mais cuidado, e não apenas focar na palavra que chama a atenção. Que é que quer falar antes? Queria só fazer uma colocação. Outro dia eu estava lendo
uma notícia no jornal, e aí saiu o novo filme da Julia Roberts com o George Clooney. E a notícia era sobre a Julia Roberts. E ela estava falando que ela foi no dermatologista, que ela tem um dermatologista que acompanha ela há muitos anos, e ele virou para ela e falou assim, olha, você tem marca de expressão aqui, ruga, vamos preencher? Ela virou e falou assim, ela contando nessa entrevista, ela falou, por que eu vou preencher? Essa ruga de expressão, ela tem um sentido. Quantas risadas eu dei para que ela estivesse aqui? Quantas histórias eu passei? O meu rosto conta a minha história. Será que eu preciso modificar o meu rosto a ponto de, claro, eu acredito que nós temos que viver a versão melhor de nós mesmos. E eu acho que cada um é livre para se sentir à vontade com o corpo que deseja ter. Mas acho que vale essa reflexão quando a gente pensa em envelhecimento, né? E ela colocou de uma forma que eu achei muito interessante este tipo de reflexão. E ela falou, olha, quando eu fui gravar com o George Clooney, ele virou para mim e falou assim, nossa, que bom ter um rosto que eu me lembro. Porque eles já fizeram muitos filmes juntos. Ou seja, você não virou outra pessoa. Você aceitou o seu envelhecimento da melhor forma possível e você está dizendo ao mundo, olha, eu vivi tudo isso que eu estou mostrando. Porque o meu rosto é aquilo que eu vivi. Né? Então eu acho que esse conceito, quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa na juventude eterna. O que é a juventude eterna? Eu quero ter 60 anos, 70 anos aparentando 30? É esse o conceito do anti-aging, do não envelhecimento ou não? Eu quero chegar aos meus 80 anos com toda a minha história que eu vivi, mas eu quero ser independente, eu quero viver bem, eu quero ter minha rede de amigos, eu quero viajar. Então não quero apagar aquilo que eu vivi como anti-aging, ele promete, né? Porque é ruim envelhecer, a gente vem numa sociedade que te mostra que é ruim envelhecer. Não, a gente tem que fazer o caminho contrário. Olha, eu me orgulho, que nem ela disse na própria entrevista, eu me orgulho, eu não quero preencher essa marca, eu me orgulho porque eu ri muito. Essa marca de tudo aquilo que eu ri. Então eu não quero preencher isso, eu não quero apagar isso. Eu quero sim fazer a melhor versão de mim, mas principalmente eu quero chegar aos meus 80, aos meus 70, com uma vida boa. Não como se eu tivesse 30. Hoje eu tenho 46 anos. Eu prefiro a Fernanda dos 46 do que a Fernanda dos 20. Eu não quero um anti-age, eu quero chegar aos meus 80 bem. E acho que aí vem essa coisa do estilo de vida, a gente está retomando algumas coisas, né? Que não é não envelhecer. Envelhecer é inevitável? Vamos da melhor forma. Então o que a gente tem que fazer? E isso não tem que começar aos 80, isso a gente pode começar aos 30, pode começar aos 20, não importa a idade que você começa. Vamos começar vivendo melhor. E o que é viver melhor? E aí acho que vai o conceito para cada um, a reflexão para cada um, né? Me fala uma coisa, gostou daquilo que ela disse? Excelente, eu não tenho nem o que acrescentar. Tenho quase certeza que você gostou de uma palavra que ela usou, história. Cada um tem a própria história. Como é que, novamente, que você vê tudo isso dentro da sua experiência, da sua vivência profissional? A Fernanda está falando de coisas que a gente vê todos os dias na cobertura do envelhecimento, né? Então, esse filme da Julia Roberts com o George Clooney, né? Que são dois atores que já estão aí com uma certa idade. Não sei se vocês viram Boa Sorte, Léo Grande, com a Emma Thompson. Sim. Que é sensacional também, e ela fica nua. A Emma Thompson é uma mulher que tem quase 70 anos, ela fica nua no filme. Né? Então, a gente tem essas discussões todos os dias cobrindo envelhecimento, né? Mas um ponto que ficou muito, assim, que eu gostaria de reforçar da fala da Fernanda, é que a gente não tem que combater o envelhecimento, porque o envelhecimento não é algo ruim.
O doutor Kalash sempre fala, envelhecer não é ruim, morrer cedo é que não presta. Então, assim, a alternativa é muito pior. Então, vamos todos envelhecer e cuidar para envelhecer bem, né? Tem o conceito de compressão da morbidade, né? Então, vamos empurrar quanto a gente puder os fatores que vão levar a gente ao declínio, né? E o que são esses fatores? Como é que a gente pode evitar que a gente adoeça? Estilo de vida. Então, a gente tem que comer bem, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que ter a rede de amigos, a gente tem que ter aprendizagem ao longo da vida. Então, existem todos esses fatores que já foram identificados e que são os pilares do conceito de envelhecimento ativo. E uma coisa que é muito interessante, a gente tem batido muito na tecla do envelhecimento saudável, né? Claro que todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ter uma boa saúde, quer chegar aos 80, 90 anos com uma boa saúde, com autonomia, com independência, né? Ninguém se imagina com 90 anos, bem decrépito, na cama, sem conseguir falar, sem conseguir... Todo mundo tem essa ideia de que eu vou chegar nos 90 anos com uma boa saúde, todo mundo quer isso, esse é o desejo, né? Mas às vezes as coisas acontecem ao longo do caminho, às vezes a gente adoece, sim, né? Mas isso impede que a gente tenha um envelhecimento ativo? Não, porque o envelhecimento ativo não é composto só por saúde, ele é composto por outros fatores. Então, a pessoa pode estar acamada, a pessoa pode estar numa cadeira de roda, mas ela tem a rede de amigos, ela continua aprendendo, ela continua participando da sociedade, né? Então, eu acho que esses fatores também fazem parte da nossa saúde integral, né? Porque a saúde não é só saúde física, entende? É isso que a gente precisa ter em mente. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, é sim ter saúde, mas é sim também cuidar desses outros fatores. Então, eu acho que essa fala da Fernanda foi muito assim, na mosca, porque é isso que a gente tem que ter em mente, né? Que a gente tem que sim cuidar da nossa saúde, mas que a saúde não é só saúde física. A saúde, ela engloba muitas outras coisas, né? Então, acho que é essa... Muito obrigado. Aí vocês percebem, não? De experiências, de formações diferentes, como existe uma sinergia, não? É isso que acho que é interessante, uma das coisas que eu acho interessantes, porque realmente saúde não é só uma questão técnica, não é só uma questão de um resultado de um exame laboratorial ou da composição corpórea ou de outras coisas. Saúde é também como cada um de nós se sente. Saúde é bem-estar físico, mas também bem-estar mental, bem-estar social, ou seja, tem uma série de elementos que te ajudam, que ajudam cada um de nós a viver melhor. Tanto com um olhar, vamos dizer, mais individual, quanto com um olhar coletivo e também de pessoa inserida neste contexto, inclusive inserida neste mundo e, no nosso caso, in una cidade que tem determinadas características, uma cidade imensa como é a cidade de São Paulo. Como é que você vê isso? Eu acho que uma das consequências do envelhecimento é a solidão, né? Então, quando a gente fala de inserção do indivíduo, isso é fundamental para que o indivíduo se sinta parte de um grupo, se sinta ainda funcional, né, da sua maneira. E eu acho que um dos problemas maiores do envelhecimento é justamente esse indivíduo ser esquecido como um ser, né, que tem o seu papel na sociedade, que é um cidadão porque entendeu? E ele fica às margens muitas vezes. Então, para mim, o pior do envelhecimento é essa questão. E na hora que você consegue ter um envelhecimento onde você tem uma inserção social, a rede de amigos, a família, eu acho que isso faz com que você envelheça bem também. Mesmo que você tenha uma doença prévia, né, tenha uma comorbidade, não importa, porque você ainda se sente parte do grupo. Isso não te tira o papel na sociedade. Você pode buscar, por isso, mais qualidade. E aí eu pergunto, mesmo se nós já sabemos que a sua atividade principal, o seu foco principal como jornalista,
e na longevidade, em tudo aquilo que permeia, vamos dizer, a grande área da gerontologia. Mas você mesmo, não? Eu te pergunto, estas questões que ela destacou fazem sentido nesta fase da vida, mas na realidade fazem sentido na vida, inclusive nas pessoas mais jovens, não? A solidão, o área de contatos. Você concorda com aquilo que ela disse e você acha que faz sentido aquilo que eu estou provocando um pouco? Sim, tudo isso, porque o envelhecimento é um processo, como a gente sabe, né? Então, tudo isso acontece ao longo do tempo. E eu acho importante a gente lembrar que sim, sempre é possível mudar, mas que a gente envelhece da maneira que a gente vive, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma rede de amigos, que está mais inserido, ela envelhece melhor, porque ela já traz isso de quando ela era jovem, da vida adulta. Uma pessoa que talvez não tenha tido isso mais cedo, talvez tenha um envelhecimento um pouco mais difícil, porque o envelhecimento assim, é muito impactado pelo suporte social, pelas pessoas com quem você conta, por propósito de vida. Então, assim, a gente precisa pensar em como a gente vem vivendo, para a gente olhar para frente e planejar o nosso envelhecimento, né? Então, nunca tive uma rede de amigos. Talvez esteja na hora de você começar a pensar em ter uma. Propósito de vida, não sei, não acho que é muito importante. Já estou te falando que é importante, talvez você precise começar a pensar nisso, né? Então, eu acho que, como o envelhecimento é um processo, a gente pode começar em qualquer... 60 anos, nunca fiz atividade física, agora é muito tarde? Podia ter começado antes, mas não é tarde, porque você vai ter benefícios, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a nossa experiência e, a partir da nossa experiência, olhar para frente e falar: o que eu posso melhorar aqui? O que vai garantir que eu chegue aos 90 anos com autonomia, com independência, curtindo a vida, cercado de gente, com um propósito muito claro? Enfim, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que refletir, sabe? Olhar para a nossa história e pensar como a gente quer envelhecer. Refletir, foi ela que disse, mas eu vou repetir. Espero que tudo isso faça sentido para você e que possa gerar reflexões. E aí já fazendo um pouco o fechamento desse nosso encontro, você destacou uma coisa que também você destacou de outra forma, ou seja, o fato que sempre há tempo. E sempre a gente poderia fazer algo melhor. Perché? Temos poucas certezas na vida. Uma é que todos nós somos imperfeitos. Por isso é evidente que sempre a gente vai ter falhas ou coisas que poderia ter feito de outra forma. Agora, o que acontece? Pode ter 60, pode ter 40, pode ter 80, mas sempre a gente dá, é uma coisa figurada, um primeiro passo. Sempre a gente inicia. Aí, às vezes, se a gente bota metas inalcançáveis, vou iniciar a fazer exercício físico e quero ser como o atleta famoso. Agora, se eu busco qualidade, não vou ser o atleta famoso, mas vou iniciar fazendo algo que seja adequado, que eu sinto que faz sentido para mim. E tudo aquilo que é feito aos poucos pode ter mais chance de dar certo, de ser incorporado e também, quem sabe, de ser mantido. Mas não como uma obrigação, mas como algo que faz sentido. Só fechando, como encerramento, está bom aquilo que eu disse? Tá, é isso mesmo. Acho que tudo aquilo que a gente incorpora no nosso dia a dia, a gente mantém a longo prazo. Então, se você tem um objetivo, obviamente, uma meta, eu quero começar a nadar, tudo bem, mas vamos começar dando o primeiro passo. Isso vai virar rotina? Se você incorporar isso na sua vida diária, lá na frente você pode ser um campeão. Tudo bem, mas não tenha essa percepção. Tudo aquilo que a gente quer a longo prazo,
a gente obrigatoriamente tem que incorporar. E tem que iniciar. E tem que iniciar. E não é uma coisa forçada. As coisas devem acontecer naturalmente. Porque aquilo que é forçado a gente não mantém. Então a gente tem que incorporar de uma forma natural. Faz sentido para você? Sim, eu acho que é o poder dos pequenos passos, né? Baby steps, como a gente fala. Então, e eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu comecei a correr, sou corredora amadora, gosto muito de correr, mas a primeira vez que eu coloquei o tênis e saí correndo, eu corri 5 minutos e achei que eu ia morrer. Literalmente, eu achei que eu ia morrer naquela subida. Só que aí você começa a incorporar isso no seu dia a dia. E aquilo deixa de ser uma obrigação e aquilo vai se tornando um prazer. E aquilo se torna parte do seu dia. Aquilo se torna parte do seu estilo de vida. E aí não tem mais esforço. Então, acordar e ir correr, ok. E aí eu não morro mais na subida, gente. Agora eu corro mais um pouquinho. Então é isso, assim, a gente vai indo devagar, 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 até aquilo se tornar parte inerente do nosso estilo de vida. Muito obrigado, Lilia e Fernanda. Uma grande honra e um grande prazer. Espero que vocês também tenham desfrutado desse nosso encontro. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Andréa. Obrigado, Lilia. Muito obrigada, doutora Andrea.